Nos próximos minutos, eu não vou apenas falar com você, vou te conduzir por algo muito mais profundo, uma experiência interna que pode reprogramar a forma como você enxerga a sua própria vida. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nos ensinou algo que poucos compreenderam totalmente. Nossos desejos não se realizam através do esforço consciente. Eles emergem quando o inconsciente encontra espaço para agir. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Você não vai apenas entender por que seus sonhos muitas vezes parecem tão distantes, você vai sentir, pela primeira vez, como sua própria mente pode se tornar o seu maior aliado ou o seu maior sabotador. Ao final desta jornada, você não apenas saberá o que esteve bloqueando suas conquistas, você vai sentir, de dentro para fora, a transformação começar. E mais, você vai entender por que o não agir consciente, o soltar o controle, não é passividade, mas a ação mais poderosa do inconsciente, como Freud já intuía. Então, agora, eu te peço uma coisa simples. Afaste todas as distrações. Este é o momento de olhar para dentro, de deixar de lutar e de finalmente permitir que sua verdadeira realidade se manifeste. Respire fundo, porque o que você vai ouvir a partir de agora muda tudo. Antes de avançarmos, eu preciso te pedir algo ainda mais importante do que ouvir. Sinta. Este vídeo não é apenas para ser entendido com a mente consciente. É um convite para que você permita que seu inconsciente absorva, reestruture e ressignifique. Porque, como Freud nos ensinou, é no que está além da nossa consciência que a verdadeira mudança acontece. Portanto, não se esforce para compreender racionalmente tudo o que será dito. Apenas ouça. Deixe as palavras se assentarem naturalmente, como sementes que germinam no solo mais fértil, a sua mente inconsciente. Para isso, é essencial que nos próximos minutos você se entregue por completo a esta experiência. Desligue as notificações. Afaste qualquer distração. Este é o momento de honrar algo muito maior do que o desejo imediato. É o momento de honrar o poder silencioso que existe dentro de você, esperando ser liberado. Você já percebeu que existem momentos em que, sem saber como ou porquê, as coisas simplesmente fluem em sua direção? A oportunidade surge, a pessoa aparece, a resposta vem. E isso não acontece porque você forçou, mas porque, em algum nível mais profundo, você liberou a energia que antes mantinha o desejo preso. É essa dinâmica invisível entre o desejo consciente e o comando inconsciente que Freud apontou como a força motriz da vida psíquica. Hoje você vai aprender a deixar essa força trabalhar a seu favor, sem resistência. Agora, respire novamente e esteja totalmente presente. A transformação já começou. Quero que você se lembre de 2 momentos diferentes da sua vida. Primeiro, pense em uma situação em que você queria muito algo. Talvez tenha sido aquela vaga de emprego perfeita, ou um relacionamento que parecia ser a peça que faltava para a sua felicidade. Você pensava nisso dia e noite, analisava cada detalhe. Imaginava todas as possibilidades, se preocupava com o como e o quando, e quanto mais tentava controlar o resultado, mais distante ele parecia ficar. Agora, contraste essa lembrança com outro momento, um em que algo extraordinário simplesmente aconteceu. Talvez uma oportunidade caiu no seu colo, sem esforço. Talvez uma amizade ou um amor floresceu quando você menos esperava. Ou talvez você encontrou a resposta que buscava no exato momento em que desistiu de procurar. Em ambos os casos, o elemento central não foi o esforço consciente. Sigmund Freud explicou isso de forma brilhante. O inconsciente opera silenciosamente, impulsionando nossas ações, nossas percepções e, finalmente, moldando nossa realidade. Mas apenas quando deixamos de bloquear seu fluxo natural. Quando você força demais,
tentando pensar, planejar e controlar tudo, você ativa mecanismos de defesa inconscientes: ansiedade, resistência, autossabotagem. Seu próprio inconsciente interpreta o seu esforço desesperado como um sinal de que você acredita não possuir o que deseja. E, como Freud postulou, o inconsciente não julga. Ele apenas responde, de forma literal, à energia emocional que você emite. Em outras palavras, quando você luta, o inconsciente entende que há carência. E a vida, como reflexo dessa vibração interna, espelha a ausência, não a realização. Já quando você solta, não como uma técnica forçada, mas como um estado genuíno de aceitação, você permite que o inconsciente, sem obstáculos, comece a trabalhar silenciosamente a seu favor. Você acessa aquilo que Freud chamava de processos primários, uma corrente subterrânea de desejos, imagens e impulsos que, quando liberados, constroem a sua realidade de forma aparentemente mágica. A manifestação acontece não porque você mereceu, se esforçou ou se provou, mas porque você permitiu que a sua mente inconsciente fizesse o que ela já sabe fazer, transformar desejo em realidade natural. E essa mudança não exige luta, exige rendição consciente e confiança profunda no poder que já existe dentro de você. Não é desistir dos seus sonhos, é parar de impedir que eles aconteçam. Você percebe a diferença? Agora que você reconhece essas duas forças atuando em sua vida, o esforço que bloqueia e a entrega que liberta, é hora de entender por que isso acontece. E mais importante ainda, como começar a usar esse mecanismo interno a seu favor, de maneira consciente e intencional. A maioria das pessoas vive presa em uma ilusão. Acreditam que os resultados de suas vidas são gerados apenas pelo esforço consciente, pela disciplina, pela força de vontade. Mas Freud revelou uma verdade muito mais profunda. É o inconsciente quem conduz o espetáculo. Por trás de cada decisão, de cada ação e principalmente por trás dos nossos sucessos e fracassos, existem forças ocultas, desejos recalcados, medos reprimidos, ideias formadas há muito tempo que continuam operando no pano de fundo da mente. E o que Freud nos mostra é que quando tentamos forçar a realização de algo com a mente consciente, entramos em conflito direto com essas forças inconscientes. Imagine o inconsciente como um rio subterrâneo. Quando você tenta nadar contra a correnteza, todo o seu esforço consciente é gasto lutando, cansando, desesperando-se. Mas quando você entende como a corrente funciona, quando você se alinha com ela, você é levado, quase sem esforço, exatamente para onde deseja chegar. É por isso que muitas vezes você pode trabalhar duro, pensar positivo, visualizar, e mesmo assim nada acontece. Porque no fundo, o seu inconsciente está emitindo uma mensagem diferente, uma mensagem de medo, de carência, de dúvida. Freud chamava isso de conflito psíquico, um embate interno entre o que você diz querer e o que uma parte mais profunda de você realmente acredita, sente ou teme. E aqui está a chave. O inconsciente não responde às palavras. Ele não responde às afirmações repetidas mecanicamente. Ele responde ao estado interno verdadeiro. Se ao tentar manifestar algo, você sente ansiedade, dúvida, medo de não conseguir, é isso que seu inconsciente registra. E é isso que a sua realidade externa tende a refletir. Não porque o universo queira te punir, não porque você não é bom o bastante, mas porque a sua energia interna cria o molde invisível para as circunstâncias externas. Freud explicou que grande parte do sofrimento humano vem do choque entre o desejo consciente e a resistência inconsciente. O que desejamos conscientemente nem sempre é aquilo que acreditamos merecer, ou aquilo que permitimos que venha até nós em níveis mais profundos. Pense em quantas vezes você já desejou algo intensamente.
E, ao mesmo tempo, ouviu aquela voz sussurrando: e se não der certo? E se eu não for capaz? E se eu não merecer? Essa voz não é apenas um pensamento. Ela é a expressão das crenças inconscientes enraizadas, formadas muitas vezes na infância, moldadas pelas experiências, pelas palavras que ouvimos, pelas pequenas feridas emocionais que carregamos sem perceber. Então, quando você se entrega à obsessão, ao controle, à necessidade desesperada de que algo aconteça, você está, sem perceber, ativando essas resistências ocultas. Você reforça a distância entre você e o que deseja. Você grita para o seu inconsciente: eu não tenho, eu não sou, eu não posso. E o inconsciente, obediente, replica essa realidade de carência. Por outro lado, quando você solta, quando você abandona a ansiedade, o apego, o desespero, algo mágico acontece. Você cria espaço, e o espaço é essencial. Freud dizia que a mente humana opera em dois modos: o modo da tensão, dominado pela ansiedade e repressão, e o modo da fluidez, dominado pela confiança inconsciente. No modo da tensão, sua energia está travada, girando em círculos, revivendo conflitos internos. No modo da fluidez, sua energia se move livremente em direção à manifestação dos desejos mais puros. A transição entre esses dois modos não acontece pela força. Acontece pela rendição consciente, pelo ato corajoso de confiar que o seu inconsciente já está operando a seu favor, se você permitir. Em outras palavras, você não precisa empurrar a vida para acontecer. Você precisa liberar os bloqueios internos que impedem que o fluxo natural da vida manifeste aquilo que já é seu por direito. E essa liberação começa com uma decisão simples, porém poderosa: parar de forçar, parar de lutar, parar de resistir. É sobre entender que o seu trabalho real não é forçar o futuro, mas sim harmonizar o seu estado interno no presente. Porque, como Freud nos mostrou, o que você acredita e sente verdadeiramente em seu inconsciente determina o que se manifesta no seu mundo externo. Agora que você compreende esse mecanismo invisível, é hora de aprender como dissolver conscientemente essas resistências e permitir que o seu inconsciente se torne o maior aliado da sua realização. Vamos juntos dar esse próximo passo. Agora que você compreende como o seu inconsciente atua silenciosamente, é hora de aprender a liberar essa força poderosa de forma consciente. Para isso, vamos trabalhar em 3 etapas fundamentais. 3 passos simples na forma, mas profundos no efeito, que permitirão que o seu inconsciente flua sem resistência, moldando a realidade ao seu redor de maneira natural, quase inevitável. Enquanto avançamos, quero que você reflita profundamente sobre cada etapa. E se uma delas ressoar com algo que você já viveu ou percebeu em si mesmo, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode não apenas solidificar seu aprendizado, mas também inspirar outras pessoas da nossa comunidade que estão caminhando ao seu lado. Vamos lá. Etapa 1. Dissolver a ansiedade de controle. A primeira etapa é simples, porém crucial. Você precisa parar de tentar controlar o como e o quando. Freud observou que a ansiedade surge sempre que há um conflito entre o desejo e a percepção inconsciente de incapacidade. Em outras palavras, você sente ansiedade porque, em algum nível, acredita que não será capaz de conquistar aquilo que deseja. A mente consciente tenta compensar esse medo inconsciente buscando controle, planejando obsessivamente, vigiando resultados, procurando sinais. Mas essa vigilância constante reforça ainda mais a crença de que ainda não aconteceu e, portanto, cria mais resistência. Para dissolver essa ansiedade, você precisa fazer algo que vai contra o que fomos condicionados a acreditar. Aceitar a incerteza.
Aceitar que você não precisa saber exatamente como nem quando. Aceitar que o seu inconsciente já está trabalhando nos bastidores, mesmo que você não veja os resultados imediatamente. Respire profundamente. Agora pergunte a si mesmo: se eu já tivesse a certeza absoluta de que tudo o que eu desejo já está vindo até mim, como eu me sentiria agora? Confiança? Alívio? Gratidão? Comente abaixo qual seria a sensação que você escolheria sentir neste exato momento. Escrever isso é uma forma poderosa de ancorar o estado correto em sua mente inconsciente. Etapa 2. Entrar no estado de permissão. A segunda etapa é ainda mais sutil, porém ainda mais poderosa. Permitir que o seu desejo se manifeste sem intervenção forçada. Freud descreveu o inconsciente como uma força que sempre busca a realização dos desejos, mas que é frequentemente bloqueada pelos mecanismos de censura interna, especialmente pelo superego. Aquela voz crítica que insiste em dizer que você precisa sofrer, lutar e provar seu valor para ser digno da realização. Quando você entra em um estado de permissão, você remove essa censura interna. Você deixa de sabotar seus próprios movimentos naturais. Você diz ao seu inconsciente, sem palavras: está tudo bem. Eu permito que venha até mim. Eu não preciso merecer. Eu não preciso sofrer. Eu apenas permito. Entrar nesse estado não é apenas uma questão de pensamento, é uma questão de energia emocional. Você relaxa. Você solta a tensão do corpo. Você permite que sua mente imagine livremente, sem pressão, sem desespero. Você age como se o seu desejo já estivesse em processo de realização, porque de fato ele está. Quero que você feche os olhos por um instante e imagine. Como seria o seu dia se você soubesse que aquilo que você mais deseja já está a caminho, inevitavelmente? Se quiser fortalecer ainda mais esse exercício, descreva nos comentários como seria esse dia perfeito. Não subestime o poder de escrever. Quando você registra suas visões com emoção verdadeira, você está enviando comandos poderosos ao seu inconsciente. Etapa 3. Permanecer no espaço da confiança silenciosa. A terceira e última etapa é onde muitos tropeçam, porque é aqui que a paciência é testada. Depois de dissolver a ansiedade e de entrar no estado de permissão, é essencial que você permaneça nesse espaço, mesmo quando não houver sinais imediatos de mudança. Freud descreveu o inconsciente como um sistema que atua fora do tempo linear. Enquanto sua mente consciente mede o tempo em minutos, horas e dias, o inconsciente opera em seu próprio ritmo, alinhando circunstâncias, inspirando ideias, abrindo caminhos. Às vezes, o desejo se manifesta rapidamente. Outras vezes, o processo envolve transformações internas que precisam de tempo para se consolidar. Em ambos os casos, a chave é a mesma: confiança silenciosa. Não é fingir que não se importa. Não é se forçar a esquecer. É simplesmente saber com uma certeza tranquila que tudo está se desenrolando como deve. Imagine que você plantou uma semente. Você não precisa escavar a terra todos os dias para verificar se a raiz está crescendo. Você simplesmente confia no processo natural da vida. Assim, também é com seus desejos. E toda vez que o medo, a dúvida ou a ansiedade tentar invadir, você apenas observa esses pensamentos como nuvens passageiras, sem se identificar com eles. Você permanece firme na energia do já realizado. Quando sentir essa paz silenciosa, registre nos comentários com a frase: "Eu confio no poder do meu inconsciente." Ao fazer isso, você não apenas ancora a energia correta, como também reforça o campo vibracional da nossa comunidade, uma corrente coletiva de transformação e manifestação. Primeiro, dissolver a ansiedade de controle. Segundo, entrar no estado de permissão natural.
Terceiro, permanecer na confiança silenciosa do inconsciente. Essas 3 etapas, aplicadas de maneira consistente, mudam tudo. Não porque você está forçando a realidade, mas porque você se tornou um com o fluxo natural da manifestação interna. Agora que você entende o caminho prático, está na hora de ancorar essa sabedoria de maneira ainda mais profunda, consolidando uma nova identidade vibracional. E é exatamente isso que vamos fazer a seguir. Até aqui, você compreendeu algo que poucas pessoas enxergam. A força que molda a sua realidade não é o esforço consciente, mas o fluxo silencioso do seu inconsciente. Agora é hora de consolidar essa nova percepção em algo ainda mais poderoso. Um estado vibracional interno que sustente a transformação que você deseja ver na sua vida. Freud dizia que os rituais, mesmo inconscientes, têm um poder imenso de fixação de crenças e estados emocionais. Por isso, para selar tudo o que você aprendeu aqui hoje, vamos fazer juntos um ritual simbólico. E antes de começarmos, quero te pedir, escreva nos comentários agora: eu entrego, eu permito, eu confio. Essa ação simples serve para 2 coisas. 1. Reforçar o compromisso com a nova vibração que estamos criando. 2. Expandir essa energia através da comunidade que está se formando aqui. Lembre-se, cada comentário é como uma âncora que fixa essa transformação no seu inconsciente. Vamos seguir. Ritual de ancoragem, o espaço de permissão. Feche os olhos, respire profundamente, pelo menos 3 vezes. Agora, imagine que dentro de você existe uma sala. Uma sala silenciosa, tranquila, intocada pelas preocupações do mundo externo. Essa sala representa o espaço do seu inconsciente, o lugar onde os seus verdadeiros desejos são cultivados, onde os sonhos são preparados para florescer. Visualize-se entrando nessa sala. Sinta o silêncio, sinta a paz. Neste espaço não existe pressa. Não existe ansiedade, não existe carência. Aqui tudo já está em processo, tudo já está se realizando no ritmo perfeito. Agora, em meio a essa sala, veja um símbolo. Pode ser uma luz dourada, uma flor, uma chama suave, algo que represente para você a realização do seu desejo. Chegue perto desse símbolo, sinta a energia dele. E agora, simplesmente diga internamente: eu entrego, eu permito, eu confio. Repita essa frase 3 vezes, com toda a emoção que puder gerar. Não force. Apenas permita que a sensação tome conta de você. Agora, imagine que essa luz, essa flor, essa chama começa a expandir, preenchendo toda a sala. Ela invade cada canto do seu ser e junto com ela vem uma certeza profunda. O seu desejo já está sendo cuidado. Você não precisa mais forçar. Você não precisa mais correr atrás. Você apenas permite, você apenas confia. A nova identidade. A partir de agora, você carrega dentro de si uma nova identidade. A identidade de alguém que entende o poder do seu inconsciente e sabe como operar em harmonia com ele. Alguém que não se define pela pressa, pela ansiedade ou pela dúvida, mas sim pela certeza tranquila, pela confiança silenciosa, pela fluidez natural. E a cada dia, essa identidade se fortalece mais. A cada respiração, a cada pensamento de entrega, a cada atitude de permissão. Você não é mais aquele que força a vida. Você é aquele que permite que a vida floresça através dele. Se você sente essa transformação acontecendo dentro de você, escreva nos comentários: eu já sou a manifestação dos meus desejos. Declare isso, não para mim, não para os outros, mas para você mesmo. Porque o inconsciente, como Freud revelou, responde não ao que você pensa, mas ao que você sente como verdadeiro. E ao declarar com emoção, você fortalece a ponte entre seu desejo interno e sua realidade externa. Recapitulando,
a nova estrutura interna. Vamos lembrar, você não força mais, você não duvida mais, você não luta contra o tempo ou contra as circunstâncias. Você se move em harmonia com a vida, você entrega, permite, confia. E é nessa confiança que os milagres acontecem, não como eventos mágicos externos, mas como reflexos naturais de uma mente que se realinhou com sua essência mais verdadeira. Respire fundo mais uma vez. Sinta essa nova energia preenchendo seu ser. E saiba, o que você deseja já começou a se mover em sua direção. Agora é só questão de tempo para que o invisível se torne visível. Agora você permite. Agora você confia. Agora você é. Hoje você deu um passo que poucos têm a coragem de dar. Você não buscou mais uma técnica para forçar a vida. Você não caiu na armadilha de tentar controlar o incontrolável. Você escolheu algo maior. Escolheu confiar no poder silencioso que habita dentro de você. Freud já dizia que a maioria dos seres humanos vive como sonâmbulos, guiados por forças inconscientes que nem sequer percebem. Mas você não é mais um deles. Agora você sabe, a transformação não acontece quando você força, mas quando você permite. A manifestação não vem da ansiedade, mas da entrega. A vida não é conquistada pela luta, mas acolhida pela confiança. Se esta jornada de hoje tocou você, se algo dentro de você se moveu, deixe seu comentário dizendo: eu sou a mudança que crio em minha realidade. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa liberar seu potencial escondido e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de transformação interna. Porque a verdade é simples: quando você solta, a vida flui. Quando você permite, o milagre acontece. Quando você confia, o invisível se torna real. E agora, você já sabe como fazer.